Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, eu vou aproveitar aqui a deixa de uma das nossas irmãs aqui, nos comentários dela, né, para falar algo aqui a vocês. Todo adultério traz consequências, a gente sabe disso, tanto física quanto espiritual, né? Como ela mesma diz aqui assim o seguinte, diz assim: esses cônjuges um dia vão se arrepender de expor nas redes sociais para todo mundo ver a sua vida de prostituição e adultério. E não vão poder voltar atrás, já que uma vez que posta, já era. Ainda que o arrependimento venha, a vergonha nunca vai se apagar da vida deles, né? Ela botou aqui Provérbios 6:32. Mas o homem, né, que diz assim: o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar é quem pratica tal coisa, né? Como diz aqui, né, gente? Quando a gente vai aqui em Provérbios, a própria palavra de Deus, né? Realmente só quem quer se arruinar-se, só quem é falto de juízo, certo? Uma pessoa que está no adultério, ela não tem juízo, porque ela vai fazendo as coisas, certo? E não sabe os laços que ela vai entrando ali, os abismos que ela vai entrando. Cada pessoa, o adúltero, certo? Ele é falto de juízo, porque ele vai entrando, nem se apercebe que ele está ali entrando para a própria ruína dele. Isso só vai vir as consequências, vocês sabem que tudo só vai vir depois, porque na hora você não percebe que você, certo? Você vai entrando, porque o pecado é dessa forma. O pecado, ele vai entrando, você vai entrando, e quando você menos se espera, você já está dentro ali do matador, do abismo ali profundo. E vocês sabem, uma vez que você entrou no pecado, é difícil de sair, certo? Como ela mesma disse aqui, os esposos, né, que cometerem adultério, ainda que eles venham a se arrepender ou não se arrepender do seu adultério, certo? Porque vai existir pessoas, a gente sabe que existem pessoas que vão se arrepender do seu adultério e há pessoas que não vão se arrepender do seu adultério, certo? Que vão continuar suas vidas no adultério, certo? Mas ainda que essas pessoas venham ao arrependimento ou não venham ao arrependimento, a vergonha, como diz em Provérbios 34, né, o 6 e o 34, certo? Ainda que ele não venha se arrepender ou se arrepender, a vergonha ela nunca vai se apagar da vida deles, vai permanecer, eles vão sentir sempre vergonha daquele erro. As pessoas convivem com isso, há pessoas que convivem sempre a vergonha sempre permanece na vida deles, certo? Sempre vão, certo? Porque a própria palavra diz aqui, ó, achará açoites infâmia, certo? Ou seja, vergonha, certo? Do que você fez no passado. Você sempre vai ter vergonha, né? O opróbrio é o que você fez no passado. Quando ele diz aqui, achará açoites infâmia, o seu opróbrio nunca se apagará. Todo erro que você fez no pecado, certa vergonha que você fez, o erro, o pecado que você fez, nunca se apagará, certo, da sua vida. Eu digo isso, amado, porque isso acontece comigo, acontece com vocês. Vocês acham? Eu já fiz coisas, certo, que eu não me esqueço, certo, do que eu fiz, a vergonha que eu passei, certo? Né? A gente não fica preso no passado, mas a gente lembra e a gente se sente envergonhado pelo que a gente fez. A mesma coisa são os cônjuges de vocês, eles sempre, certo, vão se sentir envergonhados, sempre vão se sentir envergonhados pelo adultério que ele cometeu no passado, sempre vão se sentir envergonhados. Isso aqui não tenham dúvida, amados, né? Eu me lembro de uma situação aqui que meu esposo certa vez ele chegou para mim, né, e ele confessou para mim que tinha errado, que disse para mim bem abertamente assim, falou assim, disse que ele sabia que ele tinha feito errado, né,
Ele confessou para mim e disse, eu sei que eu fiz errado. Então, para você ver que ele sente vergonha, certo? O meu esposo falou isso para mim, né, um certo tempo, né? Depois de um certo tempo ele falou para mim essa situação, né, que sabia que ele tinha feito errado e tal, para você ver que a vergonha vai permanecer com eles, certo? Até os dias de hoje permanece, muitas vezes, certo? Ele nem toca no assunto, certo? Porque ele sabe que fez errado. Por quê? Porque eles têm vergonha, eles lembram, certo? Eles lembram do passado, do que eles fizeram. Pode perguntar a qualquer marido, a qualquer esposa que voltou, que Deus restaurou o seu casamento, se eles não lembram. Eles se sentem envergonhados. É claro que a gente não vai tocar no assunto, porque a gente perdoou, a gente não vai jogar na cara, certos erros que eles fizeram. Não, mas eles lembram, certo? E como eu disse para vocês, os maridos, eles não gostam de tocar nesses assuntos. Eles não gostam. Meu esposo também não gosta de tocar nesse assunto e eu também não forço, certo? Nem forço a barra, certo? Para tocar nesses assuntos. Por quê? Porque vai ficar sempre ali, a vergonha sempre vai ficar na vida deles. Eles venham a ser salvos ou não salvos, mas sempre vai permanecer a vergonha, certo? Todos esses erros, todas essas coisas que eles se exporam, certo? A exposição do adultério deles sempre vai ficar à vista deles, pela vida toda. Essas são as consequências, amados. Essas são as consequências, né, de quem adultera, de quem vive no pecado, né? As consequências, essa é uma delas. Certo? E eles vão ter, a gente precisa aprender a conviver com isso. Então, como eu estava dizendo a vocês, eu já fiz coisas que eu sinto vergonha do que eu fiz, certo? Eu sinto vergonha do próprio, do que eu fiz no passado. Claro que aquilo dali, eu já, ali, né? Hoje já não me perturba, né? Mas eu lembro, mas eu me sinto envergonhada daquilo que eu fiz. Certo? Porque hoje eu sei que eu magoei o coração de Deus, eu sei que eu magoei alguém, eu sei, né? E a gente sente, certo? Então eu sinto uma vergonha, eu fico envergonhada. Eu sei que Deus me perdoou, eu sei que a pessoa que eu fiz me perdoou, mas é aquela coisa, não passa, a vergonha não passa, a vergonha vai permanecer. E isso é real, certo? Isso é real. Tudo que vocês fizeram já de errado na vida de vocês, vocês vão lembrar. E vocês vão, de cada coisa, de cada erro, de cada pecado que vocês cometeram contra Deus e contra o seu próximo, você vai sentir vergonha. Não tem como, certo? Não tem como. Porque a própria palavra de Deus, é por isso que Deus a gente vai lembrar de tudo que a gente fez. Certo? A gente vai lembrar, porque nenhum de nós temos amnésia, né? Deus não disse que ia perdoar a gente, certo? E a gente ia sofrer de amnésia, ia apagar a memória da gente, não. Que a gente ia perdoar, certo? Que Deus ia nos perdoar também, que ia jogar, ele jogou no mar do esquecimento, certo? Ele esqueceu lá, ele não vai jogar mais na nossa cara o que a gente fez, porque ele perdoou a gente, né? Quem perdoa não joga na cara da gente no erro, mas a gente vai lembrar, porque, certo, nós vamos ser julgados, né, no juízo final. Deus vai lembrar, certo, a gente, certo, vai lembrar, ó, você fez isso, mas se arrependeu, você fez isso, mas se arrependeu, certo? Ele não vai jogar, certo? Porque ele perdoou todos os nossos pecados, todos os nossos erros, mas está tudo lá escrito no livro, né? Tem um livro lá escrito com todas as nossas memórias, certo? Com tudo que a gente fez, certo? Com todo que cada ser humano ali fez, né? Então a gente tem uma memória, a gente sabe o que a gente fez já de errado, a gente sabe o que fez de certo e o que fez de errado. Tá tudo aqui na memória. A gente só não sofre mais por aquilo que a gente fez, pelo pecado, mas a gente sente vergonha. Não há o sofrimento mais, né? Porque quem perdoa, né? A gente perdoa, Deus perdoa a gente, né? A gente só não vai mais ficar ali se doendo por causa disso,
pelos erros que a gente fez, mas realmente nós vamos lembrar sim, vamos sentir vergonha, certo? Muitas vezes eu estou aqui em casa e me sinto envergonhada pelas coisas que eu já fiz de errado, que ia contrário à vontade de Deus, né? E eu fico, meu Deus, quantas coisas erradas eu fiz, Senhor, contra ti, Senhor. Quanto isso, eu fiz aquilo. Mas aqui, né, é a vergonha que a gente tem. Essa vergonha, né, ela não vai se apagar da vida da gente, ela vai permanecer. A gente vai sentir vergonha do pecado, nojo do pecado, a gente sente isso. Essa vergonha aqui, certo? É em termos de nojo, a gente se sente enojado. Certo? Eu mesmo, quando eu lembro de coisas que eu fiz, eu me sinto, certo, enojada. Às vezes eu tô aqui parada, pensando em alguma coisa que eu fiz de errado, e às vezes me dá uma ânsia de vômito, de lembrar, só de lembrar. Por quê? Porque a gente sente nojo. Essa vergonha é um nojo, certo? Que a gente sente do pecado, daquilo que a gente cometeu. É um nojo assim que a gente, certo, sente. Nojo do pecado. Essa vergonha é o nojo do pecado que a gente cometeu. Por que a gente sente essa vergonha? Porque a gente se arrependeu. Certo? Houve o arrependimento. Quando a gente sente nojo do pecado, essa vergonha aqui, certo? É quando a gente se arrependeu. Né? Então a gente vai sentir sempre nojo. Essa vergonha vai ser em termos de nojo. Certo? Então a gente vai estar sempre lembrando ali. Certo? Não que vai permanecer ali, que a gente não vai viver mais, não. Certo? Então, é isso aqui, amados, tá? Os cônjuges, isso é todo pecado, gente. Vocês sabem que todo pecado tem consequência. E as consequências, todo adultério também traz as consequências, tanto físicas quanto espiritual. Essa daqui é uma consequência, né? Passa as situações, né? Essa vergonha aqui é uma consequência espiritual, porque vai estar ali na nossa mente, vai estar ali. A gente vai estar lembrando, claro que não vai ficar 24 horas, semana todinha pensando nos erros que a gente fez, mas uma hora a gente vai ali, né, e vai vir aquilo e a gente vai sentir nojo daquilo. Então essa é uma consequência espiritual, né? É uma consequência espiritual, certo? E, claro, as consequências físicas vamos sofrer de toda forma, porque praticou-se aquilo, né? Cometeu-se o pecado. E as consequências sabemos que vai vir depois, né? De todo ato inconsequente que a gente vier a fazer. Então, é isso, amados. Certo? Lembrando aqui, amados, né? Que a partir do momento que uma pessoa entra no adultério, ela já sofre as consequências. E como eu disse, muitas delas para a vida toda. Então, é aquela coisa, não zomba de Deus, pois tudo que o homem plantar, vai colher. Ainda que a pessoa venha ao arrependimento, uma vez cometida, né, a consequência virá. Virá e não tardará, né? Como a própria palavra de Deus já diz. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E o adultério, né, existe pecados e pecados, mas o adultério é uma corrente, é algo demoníaco mesmo, para você ver que é algo tão demoníaco, diferente de outros pecados. Tudo é pecado, mas existe o adultério, ele é algo tão forte, tão poderoso, certo? Que destrói a vida da pessoa inteiramente, destrói tudo. O adultério, ele veio realmente para destruir. Então, a partir do momento que a pessoa adultéria, entrou no adultério, acabou-se. A partir do momento ali, né, foi justamente o adultério, né, que Davi cometeu ali, que a ruína, no primeiro momento que ele cometeu o adultério, a mão de Deus desceu. No primeiro momento que ela adulterou com Batseba, né, o adultério foi o que arruinou a vida de Davi. Arruinou com a família, né, e a mão de Deus desceu. A partir do momento que você adulterou, entrou no adultério,
você já pagou as consequências. Entrou no adultério, paga as consequências. E já começa no primeiro momento que você entrou. Não é depois, não é daqui a 10, 15, 20 anos. É no primeiro, se você entrou agora, pode ter certeza que daqui a alguns segundos, certo? Segundos, não é horas, anos, não. Segundos, você já começa a pagar as consequências. Só que você só vai, muitas das vezes, essas consequências você só vai sentir, certo? Com os meses passando, com algumas semanas. Mas no primeiro momento, certo? Que uma pessoa adultera, ela já se sente mal. Pode ter certeza disso aqui. Do primeiro momento que ela já adultera, ela já começa a se sentir mal, né? Então é isso aqui, amados. Todos que adultério, né? É por isso que a palavra de Deus diz no provérbio, né? Somente um louco, certo? Somente uma pessoa falta de entendimento quer arruinar-se, né? Somente quem pratica tal coisa quer se arruinar-se. Então é uma ruína realmente extensa, né? Ainda que a pessoa venha realmente ao arrependimento, ela venha ao arrependimento, né? Como muitas vão vir, muitos esposos e esposas de vocês vão vir ao arrependimento, porém a consequência ela vai permanecer para a vida toda como, né? Uma dessas consequências é a vergonha, né? A vergonha nunca se apagará, a vergonha do adultério deles nunca se apagará da vida deles. Isso não tem como, porque a própria palavra de Deus diz, nunca se apagará. Então permanecerá, nunca se apagará da vida deles. Então, veja aí que é uma situação, né? Para você ver a cadeia que o adultério leva a pessoa.